Firebird consegue fazer select em outro banco de dados? Firebird também na mesma versão? Consegue, tá? Você consegue fazer select, olha só, eu estou dentro do meu banco de dados principal e eu consigo fazer um select lá no outro banco para retornar algum dado de lá, certo? Então vamos lá. Se você precisa fazer um select na outra tabela para descobrir se os dados daquela outra tabela existem nessa tabela aqui, então você pode fazer assim, ó, faz o select lá, busca a PK da tabela que está lá, certo? Ou o campo que você vai usar para identificar os registros da tabela de origem aqui, banco local, e aí você faz uma nova consulta. Esse registro existe aqui? Existe. Se existe, então vai para o próximo, não faz nada. Se não existe, se ele não retornou resultado nenhum, então você consegue dar um suspend, por exemplo, para falar assim, ó, essa chave, esse conjunto de chave da tabela externa não existe aqui, certo? Não existe aqui. Fazer o contrário, vamos supor, eu tenho o meu banco de dados aqui, eu tenho alguns registros aqui e eu quero saber se esses registros estão lá, no banco de nuvem, por exemplo, banco nuvem. Como que eu poderia fazer? Veja bem, existe o método comum, que é o quê? É você, olha só, olha a porcaria que isso começa a virar. Vamos lá, você tem a sua tabela principal aqui. Para cada registro dessa tabela, você tem que consultar lá na nuvem se esse registro existe, certo? Certo, muito bem, muito bem. Esse conceito funciona? Funciona. Qual é o problema desse conceito? Se você tem 2 registros, tudo bem, rapidinho. Se você tem 10 registros, rapidinho. Se você começa a ter lá 10 mil registros, se você tem 10 mil registros que você precisa ir até a nuvem e voltar para saber se existe lá ou não, cada um desses registros vai sofrer com a latência da internet. E se ele sofre com a latência da internet, o seu banco vai demorar demais para poder ter essa resposta, certo? Considerando que tem um banco em nuvem, certo? Se você está no banco que está na mesma rede, por exemplo, eu tenho uma máquina e ela tem 2 bancos, e eu faço select entre um e outro, rapidinho, rapidinho. Agora, se você tem a latência da internet no meio do caminho, aí, meu amigo, você vai começar a ter problema com uma quantidade maior de registros, porque você está viajando até lá só para saber se o registro existe ou não. Então, existe maneira de fazer isso de uma forma extremamente rápida, onde você consegue ter uma velocidade muito maior, tá? Esse detalhe é o detalhe que eu já usei, inclusive, para fazer transferência de 10 mil registros para a nuvem. Veja, nesse exemplo eu estou falando sobre passar a PK da tabela para a nuvem, seria um campo, ou se for uma PK composta, seria 2, 3 campos, enviar só a PK para a nuvem e voltar, certo? Nesse exemplo que eu fiz, num outro código lá de envio de 10 mil registros para a nuvem, eu passei a linha inteira do registro para a nuvem, certo? 10 mil registros, inclusive, certo? Então, esse envio de dados para a nuvem vai e volta, vai e volta, vai e volta, um insert por vez. Então, li o primeiro registro, envio, volto. Li o segundo, envio, volto. Li o terceiro, envio, volto. Está sofrendo com a latência, certo? Quanto mais viagens você tem para o banco em nuvem, mais problema você tem. Agora, qual é o outro jeito de você resolver esse negócio? Por exemplo, nesse caso que eu enviei 10 mil registros, levou 14 minutos para poder fazer todo o envio dos dados para a nuvem. São 10 mil registros, certo? Qual seria o jeito legal? É você guardar qual foi o último registro que você enviou. E aí você envia para lá só os próximos. Você não precisa enviar os 10 mil. Mas tem um jeito muito melhor. Um jeito onde você consegue enviar 10 mil registros para a nuvem em 2 segundos. 2 segundos, certo? Esses mesmos que levaram 14 minutos na minha máquina até o meu banco em nuvem em São Paulo, levou 2 segundos. Como é que se faz isso? Aí é só os primes que sabem. É verdade, por quê? Porque esse conteúdo de envio de dados para a nuvem com 10 mil registros em 2 segundos está dentro do Prime,
certo? O que é o Prime, Edson? Prime é um pacote de conteúdos que você paga R$ 49,90 por mês, tem mais de 27 horas de conteúdos mostrando como resolver situações do dia a dia que com certeza são importantes para você. Edson, para que eu preciso enviar 10 mil registros para a nuvem? Dashboard, meu amigo. O cara acessa pelo celular aqui, ó, relatório de venda em tempo real. Ou então de 5 em 5 minutos ele tem uma atualização ali, ó. Vendas do dia, você precisa deixar isso no seu banco local, certo? Para ficar seguro. Ah, mas eu quero que o meu cliente, quando ele estiver lá com o pé na areia, olhando para o mar, tomando uma água de coco ou uma cervejinha, quero ver como é que está o faturamento da loja 1, loja 2, loja 3, loja 4, loja 5, ele tem os dados no celular dele. Que você achou? Pois é, esse tipo de conteúdo é interessante para você, com certeza, para quem é Prime, certo? Quem é Prime tem esse conteúdo aí, é só implementar, tá lá pronto. Qual é o método, então, que você consegue utilizar para poder enviar tantos registros para a nuvem? E nesse seu caso, por exemplo, eu quero checar se o registro existe lá, é reduzindo a quantidade de viagens, certo? Como eu faço isso para ficar rápido? Tá no Prime. Beleza? Como que eu faço para acessar o Prime, Edson? Posso cancelar a qualquer momento? Qualquer momento. Quer cancelar? Cancela. Certo? É tipo Netflix. Enquanto você está assistindo, você tem acesso ao conteúdo. Cancelou, perdeu acesso. Certo? Então, para acessar o Prime, link está aqui na descrição. Ou entra no site mqfs.com.br/produtos e aí você vai encontrar lá, MQFS Prime. Tem a lista de todos os conteúdos que tem lá dentro, que você vai obter. E tem o botão para você poder fazer a compra, a assinatura desse pacote. Certo? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not